Então, vamos começar. A matemática, tá? Ela vem do grego, que significa matema. Matema significa aprendizado e tica, técnica, né? Então a matemática nada mais é que uma técnica de aprendizado. E ela surgiu através da necessidade do homem de contar as coisas e de medir objetos, tá? Então lá os povos antigos, as sociedades precisavam ali medir a quantidade de terra, contar a quantidade de ovelhas, por exemplo, e aí surgiu a necessidade de contagem e veio a matemática. Mesma coisa, tivemos a geometria, né? Então, ó, geometria, geo significa terra e metria é medida, certo? Geometria, medida da terra. A geometria veio através da necessidade de medir terras do rio Nilo, lá no Egito. O homem primitivo, o homem das cavernas, já começou a utilizar a matemática. Então, por exemplo, o homem das cavernas ia lá e matava um animal. E aí ele tinha o osso desse animal, certo? E aí ele queria contar, por exemplo, quantos animais ele matou. Então ele fazia riscos no osso, né? Então ele fazia um animal, dois animais, três animais. Ou, por exemplo, ele queria contar os dias da semana. Então ele fazia dia 1, dia 2, dia 3. E daqui já surgiu a ideia de calendário, né? Depois, com a evolução do homem, então ele começou a usar pedrinhas para associar cada pedra a um animal. Tá? Então ele começou a usar pedrinhas. Então, por exemplo, o pastor ele tinha 10 ovelhas, então ele tinha 10 pedrinhas. Cada pedrinha era uma ovelha. Mas com o passar do tempo, o homem foi evoluindo e a matemática passou a se tornar uma ciência. Há aproximadamente 2.500 anos AC. Nós temos lá no Egito a grande pirâmide de Gizé, né? Que não pode confundir com a esfinge de Gizé, tá? A esfinge é aquela estátua que tem o nariz quebrado. Então, os egípcios, como é que eles construíram aquela pirâmide, né? Tinha pedras lá de 8 toneladas, cara. Como é que vai construir uma pedra de 8 toneladas? Imagina você carregar 8 toneladas. Você não consegue nem arrastar, a pedra nem vai se mexer. O Hulk, né? Só o Hulk para erguer aquela pedra. Então surgiram muitas teorias de que os egípcios, né, carregavam aquelas pedras, né, os escravos, através de algumas técnicas. Tem gente que fala que eram os alienígenas, né, os ETs que veio com uma tecnologia diferente e tal. Eles arrastavam as pedras com várias técnicas, né? Uma delas era você amarrar a pedra com uma corda e puxar. Outra técnica, eles jogavam água na areia, água ou óleo, sei lá, colocavam na areia para arrastar. Outra técnica que eles usavam era a técnica da gangorra, certo? Então eles faziam uma gangorra de madeira, colocavam uma pedra mais leve de um lado, e a hora que jogavam pedra pesada do outro, levantava a gangorra, jogava a pedra mais leve para cima, e aí eles conseguiam jogar as pedras mais leves em cima da pirâmide, certo? E para finalizar, temos a técnica do elevador de água, tá? Que eles enchiam a pirâmide de água, e aí, conforme a água ia subindo, a pedra começava a flutuar, subir junto com a água. Eles enchiam a pirâmide de água, né? Com isso a água ia subindo e a pedra chegava lá em cima. Esses são os jeitos, né, que aquele povo antigo fez para construir as pirâmides, certo? Então vamos lá. Os egípcios foram os primeiros que introduziram, o primeiro povo que introduziu a ciência, né, a matemática como uma ciência. E eles introduziram o conceito de fração, né? Fração nada mais é que uma divisão. Então os egípcios precisavam dividir as terras do rio Nilo, tá? Então imagina que tem o rio, e aqui tem a terra de um faraó, que eu vou chamar de faraó 1, e aqui tem a terra do faraó, que eu vou chamar de faraó 2. Quando chovia, esse rio enchia, certo? Digamos que o rio invadiu a terra do faraó 2 pela metade, invadiu aqui. Ou seja, o faraó 2 ficou com menos terra que o faraó 1. Então isso não pode, né? Para a divisão tinha que ser igual lá na época. Vamos dar um pedaço aqui das terras do faraó 1 para o faraó 2. Assim vai ficar igual os dois. Veio o conceito de fração. Então se eu tinha um pedaço de terra e eu dividi essa terra no meio, ou seja, ficou 2 pedaços de um montante de terra. Então por isso que a fração é um meio, porque eu dividi o pedaço no meio, beleza? Então nós temos a pizza, 8 pedaços, e aí digamos que eu quero comer 3, né? Eu vou pintar 3 pedaços aqui, por isso que a fração é 3 oitavos, porque de 8 eu comi 3, certo? Digamos que
chocolate aqui, eu tenho um chocolate com 6 pedaços e eu quero dividir para 2 pessoas. Se o chocolate tem 6 pedaços, embaixo põe 6. Então, se são 2 pessoas, em cima é 2. E eu posso simplificar, divide por 2 em cima e embaixo, né? Vai dar 1/3. 6 pedaços para dividir para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com 3 pedaços de chocolate.